E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Nicásio, sou finalista aí do curso de farmácia pela Universidade Federal do Amazonas e relativo a uma atividade de pesquisa, vou estar apresentando aqui para vocês esse artigo que foi publicado em junho deste ano, na revista Brazilian Journal of Health Review, em que pude colaborar, sendo aí autor do mesmo, e o título desse artigo é Fatores de risco para o câncer peniano, revisão de literatura. Bom, o que a gente tem que ter ideia, pessoal? Quando a gente fala de câncer de pênis, a gente tem que imaginar que é uma doença que está presente em países que estão em desenvolvimento. Quando a gente fala de países desenvolvidos, a gente percebe que tanto a prevalência quanto a incidência dessa doença são muito baixas. A gente estima aí que a cada 100 mil homens, apenas um indivíduo é acometido pela doença. Só que quando a gente traz isso para a nossa realidade, quando a gente fala de Brasil, a gente percebe que aqui o perfil da doença é muito diferente. Segundo uma pesquisa aí que foi feita pelo DataSUS no ano de 2008, o Brasil estava aí ocupando o segundo lugar no ranking mundial da doença, perdendo aí somente para a África. E aí, quando a gente avalia de região por região, a gente percebe que as regiões mais acometidas é tanto o norte quanto o nordeste, E o que corrobora muito bem com a literatura. No Pará, tem estudos aí mostrando que para cada 100 mil homens, você tem entre 5 a 6 indivíduos infectados. Aqui mesmo no Amazonas, um estudo que foi feito no ano de 99 pela Fundação SECOM, demonstrou que para cada 100 mil homens, 4 indivíduos eram infectados. Então, percebam aí a discrepância na nossa localidade com as demais regiões. E aí, quando a gente fala das condições que possibilitam o aparecimento dessa doença no homem, a gente tem que entender que o câncer de pênis tem uma etiologia multifatorial. São vários fatores aí contribuindo, só que o principal deles que a gente pode destacar aqui é a presença da fimose. A fimose, pessoal, é uma condição que o indivíduo ele tem ali a glande, a cabeça do pênis recoberta pelo prepúcio, e por conta disso ele não consegue fazer a higienização daquele local. E isso vai possibilitar a proliferação de micro-organismos, e facilitar aí também a instalação de vírus oncogênicos, A gente pode citar aqui principalmente o HPV. E como é que a gente sabe que a fimose é o principal fator de risco? Porque quando a gente avalia localidades, por exemplo Israel, que tem a prática da circuncisão neonatal, a gente percebe que nesse local a incidência da doença é praticamente inexistente. Então, a fimose é o principal fator de risco. A gente tem outros que podem ser citados aqui, com a própria questão da quantidade de parceiros sexuais que o indivíduo tem ao longo da vida, o próprio hábito do tabagismo, assim como também a presença de vírus oncogênicos. E aí já está muito bem relatado na literatura, tanto o HPV como o Epstein-Barr vírus, agentes aí que estão presentes nessas lesões malignas. Então, justamente por a gente ter essa vasta possibilidade de fatores, é que se teve o objetivo de fazer a revisão, para verificar se de fato são esses fatores, se apareceram outros ao longo do tempo, e também estabelecer aí, possíveis associações entre esses fatores e a doença de fato. Então se fez aí uma revisão sistemática, buscando artigos em base eletrônica, tanto PubMed quanto Medline, e os descritores de busca você podem estar acompanhando aqui na imagem. Então o que acontece? A gente avaliando aí um período de 1980 até 2020, a gente encontrou aí um total de 217 artigos que foram publicados, só que após aí a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, a gente selecionou apenas 16 artigos que foram lidos na íntegra. E desses 16, apenas 3 atenderam os objetivos da nossa revisão. Então, o que a gente percebeu? Após a compilação dos resultados, a gente pôde observar que, de fato, o câncer de pênis estava associado com aqueles fatores que eu mencionei anteriormente, mas com alguns outros que não estavam mencionados, relatados até então. Então, o que a gente observou? Que ele estava associado com a presença do líquen escleroso, o próprio hábito de fumo, a zoofilia, no caso, comportamento sexual com animais, e a própria infecção pelo HPV. Então, o primeiro estudo, que foi feito aí em 2006, foi um estudo aí que tinha 130 pacientes no total, e se observou que nesses 130 pacientes, todos eles tinham aí o líquen escleroso. O líquen escleroso é uma lesão esbranquiçada que acomete a região peniana.
E o que se observou é que quase 10% desses 130, eles tinham desenvolvido aí lesões malignas, né? Mostrando que o líquen escleroso é uma lesão que possibilita aí, né, a proliferação de micro-organismos. Em 2012, né, foi feito aí um estudo, um caso controle, que teve o objetivo de investigar como é que era o comportamento sexual desses indivíduos. E o que se observou, curiosamente, né, que quase 40% do total da amostra mantinha relações sexuais com animais. E pior que isso, desses 40%, né, aproximadamente a metade, tinha também câncer de pênis, mostrando aí pra gente, né, uma possível associação entre essa atividade sexual com animais e o desenvolvimento da doença. E o último estudo, que foi feito aí em 2012, né, foi um estudo prospectivo, multicêntrico, que buscou avaliar a história natural da infecção pelo HPV em homens. E o que eles puderam observar é que o tabagismo, né, aumentava muito o risco desses homens desenvolverem infecções pelo HPV. Justamente aí, né, porque ele iria aumentar a proliferação celular e a metaplasia, possibilitando aí uma maior replicação do HPV. Então, o que a gente pode concluir dessa revisão, pessoal? Que de fato, né, primeiro, de fato faltam ainda estudos que buscam investigar mais a fundo esses fatores de risco e buscam fazer um estabelecimento, uma relação com a carcinogênese dessa doença. E também falta aí um esclarecimento da população masculina sobre esses fatores de risco, né? Se a gente conseguisse, de repente, trazer um maior esclarecimento, uma maior conscientização sobre a questão da higiene, a questão do comportamento sexual e a questão do fumo, a gente conseguiria aí reduzir a incidência da neoplasia nessas localidades, né, consideradas em desenvolvimento. Então, esse era o artigo de revisão que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço a atenção.